Salve, salve, rapaziada! Professor Leandro Levi na área para mais um vídeo aqui no canal Geografia Pública. Seja bem-vinda, seja bem-vindo e já clica no botão inscrever-se. Se inscreva aqui no canal. Eu tenho ainda poucos inscritos, mas eu quero que você se integre e integre esse time aqui que vai falar muito de geografia. Esse vídeo é um vídeo que eu quero fazer há muito tempo e finalmente eu tomei coragem de fazer. Como que vai ser esse vídeo? Se liga, eu vou reagir, na verdade eu vou ler essa matéria da UOL, no qual fala de um problema que tem muito a ver com a geografia. O título da matéria é Governo Federal quase zera orçamento para 2023 de obras em áreas de risco. A gente vai ler a matéria, mas antes de ler a matéria, vou trazer de novo vocês para cá. Eu quero mostrar aqui ó, a logo feita pelo meu amigo JC. Um beijo no coração, JC, e muito obrigado, gratidão eterna por essa logo, que é uma logo muito bonita, que mostra o Brasil de cabeça para baixo com 2 L's, fazendo uma alusão a Leandro Levi, né? Então, muito obrigado, ô JC, muito obrigado por ser esse design, esse criador de marcas maravilhoso, tá bom? Eu vou tirar a sua logo daqui, porque eu preciso botar algumas coisas aqui pra gente entender algumas coisas antes de ler a reportagem. Primeira coisa que eu trago aqui é um mapa. Esse mapa aqui é de um geógrafo chamado Aziz Absaber, como está aqui em cima. O geógrafo Aziz Absaber, apesar do nome, ele foi um geógrafo brasileiro muito importante. Muito importante, dentre outras coisas, porque fez esse mapa. Esse mapa é um mapa que meio que vai de encontro ao mapa de biomas. Os biomas são muito mais famosos do que os domínios morfoclimáticos. Porém, os biomas são muito utilizados na biologia. Na geografia, a gente sentiu necessidade de dividir o Brasil em regiões usando outros critérios. E foi isso que o Aziz Absaber fez. Por exemplo, no mapa do Aziz Absaber, nós temos o domínio amazônico. No mapa de bioma, nós temos o bioma Amazônia. Então é um mapa parecido, mas que leva a critérios de regionalização diferentes, tá bom? Eu quero me ater aqui a um domínio morfoclimático específico, que é o domínio predominante. Eu ia falar que é o domínio que domina, né? É o domínio predominante no litoral brasileiro. Esse domínio que está aqui, ó, verdinho, ele é chamado de domínio de mares de morros, como está escrito ali na legenda. E ele vem aqui, ó, ele vem aqui da região sul, do litoral da região sul, e sobe até o litoral do Nordeste aqui, ó. Litoral oriental do Nordeste. Além de ir aqui também para um pouco para o interior, aqui na região sudeste do Brasil. Por que eu estou falando do domínio dos mares de morro? Porque o domínio dos mares de morro tem essa feição aqui. Eu vou tirar o mapa e vou colocar uma foto que fez com que o Aziz Absaber nomeasse esse ambiente de mares de morro. Olha isso aqui. Parece um mar de morro, né? Fazendo uma referência às ondas, não é? Uma região muito acidentada, com muita ondulação no relevo. Não é uma região plana, como, por exemplo, nós temos aqui, ó, no centrão do Brasil, nós temos o Planalto Central, uma região plana. É diferente do litoral brasileiro. E essas ondulações que tem no litoral brasileiro, elas surgem quando a África e a América do Sul estão começando a se separar, mané. Quando elas começam a se separar, a força que faz elas se separarem faz com que em ambos os litorais tenham partes que soergam, ou seja, sobem, e partes que descem. E aí a gente tem essas ondulações em ambos os litorais. Beleza. Entendemos como que funciona o relevo brasileiro em praticamente todo o litoral. Tudo bem. Agora, vamos ver uma cidade que está nesse ambiente, que está nesse domínio morfoclimático. Que cidade é essa, ô professor? Essa cidade é a cidade de Petrópolis. E a cidade de Petrópolis tem essa feição aqui, ó. É uma cidade que fica na região serrana do estado do Rio de Janeiro. E aí o nome região serrana já faz referência à serra, que é o coletivo de morros e montes. Então é uma região alta,
toda ondulada, aonde cidades se desenvolveram, aonde manchas urbanas como essas daqui se desenvolveram, tá bom? Então a gente tem cidades que estão dentro desses mares de morro, tá? É bom lembrar de geografia da população, porque quando a gente fala de geografia da população do Brasil, a gente vê que a maioria da população brasileira ainda está concentrada no litoral. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma grande parcela da população brasileira vivendo em regiões que têm mares de morro. Ou seja, que tem muitos morros, muitas ondulações e, consequentemente, muitas encostas. Isso daqui é uma encosta. Encosta é uma vertente que não está plana e sim inclinada. E aí a inclinação da vertente varia. Tem vertente pouco inclinada, tem vertente muito inclinada. E aí aqui nós vemos uma construção, na verdade, construções, uma mancha urbana, a gente vê aqui, ó, numa encosta. E a cidade de Petrópolis, a cidade do Rio de Janeiro também, que eu vivo, tem essa paisagem de forma didática para a gente entender como que a população humana aqui no Brasil se apropriou dos mares de morro para construir as suas cidades, tá? Então, a gente tem essa situação. Outra coisa que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer para vocês um mapa, e agora não é mais um mapa de domínio morfoclimático, e sim um mapa de climas. Os climas que acometem o território brasileiro. São 6 climas, de uma forma geral, é óbvio que eles têm as suas subdivisões, só que são 6 climas que acometem, de uma forma geral, o território brasileiro. É óbvio que a gente vai se ater ao clima do litoral, porque a gente está se atendo ao domínio morfoclimático do litoral. O domínio morfoclimático do litoral é o domínio dos mares de morros. O domínio onde tem muitos morros, muitas encostas e muita gente. Aqui no mapa de clima, a gente vê que no litoral nós temos um clima chamado tropical litorâneo. Óbvio, tá no litoral, é tropical litorâneo. Ele pode aparecer como tropical úmido, tropical atlântico. Esses 3 nomes fazem referência a uma quantidade de água muito importante. Obviamente, essa água vem do oceano e faz com que a gente tenha a maritimidade como um fator muito importante no clima do litoral brasileiro. Tanto que o nome do clima é tropical litorâneo. O que vocês acham? Vocês acham que nesse clima chove muito ou chove pouco? Já adianto, chove muito. Principalmente no verão. Principalmente no final do verão. Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 25 de janeiro. Tem um pouquinho mais de um mês que começou o verão. As estações do ano duram 3. Então quer dizer que eu tô na metade, mais ou menos, um pouco antes da metade do verão. Da metade do verão pro final, nós começamos a ter as chuvas torrenciais. Porque o verão vai aquecendo a superfície da Terra e no final do verão, quando a superfície da Terra já está muito aquecida, a gente tem uma quantidade colossal de água evaporando e, consequentemente, condensando e caindo em forma de chuva. Tá? As famosas chuvas de verão. Agora vamos juntar isso tudo. A gente falou que no litoral brasileiro a gente tem ondulações, os mares de morro. No litoral brasileiro, em cima dessas ondulações, nós temos pessoas morando. No litoral brasileiro, nós temos um clima muito úmido e muito chuvoso. Muito úmido e muito chuvoso é redundância. A gente tem um clima muito chuvoso no litoral brasileiro. O que isso vai fazer? O que esse combo vai fazer? Pessoas morando em encostas, porque a feição de relevo é essa, num local úmido que chove pra caramba, principalmente no final do verão. E aí eu vou além. Não trouxe nada aqui pra trás, só que eu vou falar. As chuvas estão cada vez ficando mais torrenciais. Por quê? Estamos vivendo uma aceleração do aquecimento global. As mudanças climáticas estão acontecendo de forma exponencial. Isso faz com que as chuvas de verão, que já são torrenciais, fiquem com uma magnitude maior ainda. E aí, se a gente tem uma magnitude de chuva considerável caindo numa região onde tem muitas encostas, com pessoas morando, a gente tem uma receita para tragédia. A gente tem tragédia anunciada. E aí vai acontecer o que nós conhecemos como deslizamento de terra, movimento de massa, tragédia. Essa aqui é uma foto. Essa daqui é uma foto de Petrópolis em fevereiro de 2022, que aconteceu uma tragédia absurda.
tá? Absurda. Choveu 260 milímetros em 3 horas em cima de Petrópolis. E fez isso aqui. Isso aqui é só uma parte da destruição que aconteceu em toda a cidade, na verdade, em todo o município de Petrópolis. Tá? Então, esse vídeo aqui é um vídeo de alerta, é um vídeo que vai fazer uma previsão. Eu não sou mãe de Ná, eu não tenho bola de cristal, eu não tenho clarividência, mas em compensação, eu tenho a ciência ao meu lado. E é quase matemática. Lugares ondulados com construções geralmente irregulares, porque geralmente as construções que estão nas encostas são construções de pessoas de baixa renda, geralmente, não é sempre, mas geralmente, num clima chuvoso, no qual o aquecimento global está tornando as chuvas do final do verão cada vez mais torrenciais. O que vai acontecer esse ano? Preciso falar para você? Preciso. Vamos lá para nossa matéria. Vamos para nossa matéria. O governo federal quase zera orçamento para 2023 de obras em áreas de risco. 3 de junho de 2022. Casas em áreas de risco no Jardim Monte Verde, entre Recife e Jaboatão dos Guararapes. Litoral brasileiro. Não é Petrópolis, não é litoral sudestino, mas é litoral nordestino. E ano passado o litoral nordestino também sofreu muito com essas tragédias. Tá bom? Colunista do UOL, 15 de novembro de 2022, feriado, proclamação da República, ele escreveu isso aqui, ó. O ano de 2022 foi marcado por tragédias após chuvas e também por apelos por obras de gestores públicos e especialistas. Mas mesmo diante do cenário de 457 mortes somente nos 5 primeiros meses deste ano, falando de 2022, 2023, no qual nós já temos 25 dias, terá o menor orçamento federal para obras de encostas e de prevenção. A previsão é 95% menor. 95% menor! A coluna comparou o valor previsto ano a ano para a rúbrica de apoio à execução de projetos e obras de contenção de encostas em áreas urbanas. A verba proposta pela MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, para o próximo ano é de apenas 2,7 milhões, a menor para esse tipo de obra desde a criação da rúbrica, em 2012. Em 2012, o ano em que mais se colocaram recursos para apoiar obras, o valor autorizado de gastos foi de 997 milhões, corrigidos para junho de 2022 pelo IPCA. Então foi um valor menor, mas foi um valor proporcional por conta da inflação, né? Para 2022, o governo colocou 53,9 milhões, que já é baixíssimo, no orçamento com essa mesma rúbrica, o que representa um corte de 94,9. Desse total, 37 milhões já foram empenhados. E eu vou te dizer, ele escreveu essa reportagem aqui no dia 15/11. Até o final do ano não foi empenhado mais nada. Então eles previram para 2022 53,9 milhões, só que somente 37 milhões foram empenhados. Os dados foram levantados pela coluna no sistema SIGA do Senado Federal, que tem como base o CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. No caso de 23, o valor proposto pelo PLOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual, do MDR, enviado ao Congresso. E aí aqui tem um gráfico. Olha aí o gráfico aparecendo pra gente. Geógrafo adora gráfico porque os números nos dizem muitas coisas. Não nos dizem tudo, mas nos dizem muitas coisas. Verba para apoio à execução de projetos e obras de contenção de encostas em áreas urbanas. Valor autorizado em reais. 2012 a 2023. Cara, olha isso. Eu vou até diminuir aqui para ficar mais fácil de ver. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha o quanto que nós estamos cagando para esse problema recorrente e cada vez maior no nosso país. Olha isso. 2016, né, terminou com Temer, golpe na Dilma, e aí a tendência, ó. Cara, mas esse valor aqui pra mim é sacanagem. Aqui eles estão brincando mais que a brincadeira, pô.
É praticamente falar assim, ó, vai ter dinheiro nenhum para vocês, tá? Beleza, vamos continuar lendo para a gente chegar às nossas conclusões. Somente até maio deste ano, tá falando de 22, né? 457 pessoas morreram em enxurradas, deslizamentos e outros desastres decorrentes das chuvas no país, o que representa 26% do total registrado nos últimos 10 anos, segundo os dados do CNM, Confederação Nacional de Municípios. Entre 13 e 22 foram 1.750 mortes. Pô, olha o quanto que teve em 22. Olha o quanto que teve entre 13 e 22. É um aumento absurdo. Quanto que a gente vai ter esse ano? Eu não tô aqui comemorando que vai ter morte não, tá, gente? Eu tô aqui dizendo que vai ter, pô. E tem gente responsável por isso. O cara que coloca 2 milhões como recurso para obra de contenção de encostas, ele não tá levando em consideração nada disso aqui que eu falei. Nada disso aqui, ó. Tá? Nada. Ó, isso aqui, nada. Nada. Então, quando o cara coloca isso, ou ele não sabe, o que eu não acho que é certo, que é o que acontece, ou ele tá negligenciando mesmo. Somente até maio deste ano, as duas maiores tragédias causaram grande comoção até fora do país. Em fevereiro, Petrópolis teve um saldo de 233 mortes por conta dos deslizamentos. Em maio, as chuvas levaram deslizamentos de barreiras no Grande Recife e deixaram ao menos 100 mortos. No caso de Recife, o Tribunal de Contas da União alertou o governo federal em 2020 que o atraso no repasse de verbas ao projeto de contenção de encostas deixaria milhares de pessoas vivendo em áreas de alto risco. Não é na área de risco, é alto risco. Naquela época, as obras já se arrastavam havia 8 anos. O cronograma dos trabalhos havia sido estipulado em 2012, mas não houve repasses regulares. Aí a gente tem isso aqui. Conclusão, isso aqui não é acidente. Isso daqui não é por acaso. Outro corte. Além do corte da rúbrica de obras para encostas, outra redução chamou a atenção do Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte. A de apoio a obras emergenciais de mitigação para a redução de desastres, que prevê no orçamento de 2023 apenas R$25 mil. 25 mil, não é milhão, não, é mil, tá? 25 mil reais. 25 mil reais não dá nem para comprar um carro. Era por meio desse recurso que o governo poderia fazer uma obra e evitar a queda de falésias na Praia da Pipa, Tibau do Sul, como a que resultou na morte de um casal e o filho de 7 meses em 17 de novembro de 2020. Uma investigação sobre o caso foi comandada pelo procurador da República Daniel Fontinelli, que cobrou das autoridades a elaboração de um projeto de construção do sistema de encostas das águas das chuvas. A prefeitura estimou um custo aproximadamente de 5,5 milhões para evitar acidentes do tipo. O município, porém, alega incapacidade financeira para executar o projeto. Em documento publicado na semana passada, o MPF aponta que o governo federal não prevê, verba para obras desse tipo em 2023. É uma alarmante insuficiência de recursos, que viola diretamente a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que tem como prioridade as ações preventivas. Aqui no Brasil a gente não está muito acostumado com ações preventivas. Primeiro acontece a tragédia e depois a galera toma atitude. Mas o governo que esteve no comando até final de 2022, que graças a Deus não está mais, ele nem depois da tragédia toma atitude, pelo jeito. Procurado, o Ministério do Desenvolvimento Regional informou apenas, abre aspas, que as necessidades de recursos para o orçamento de 2023 foram fortemente encaminhadas pela pasta ao Ministério da Economia, que poderá melhor se manifestar com o valor final, que consta no projeto de lei orçamentária anual de 23, encaminhado ao Congresso Nacional. Já o Ministério da Economia explicou que são as pastas que promovem sua divisão interna. Assim, não compete à Secretaria de Orçamento Federal definir a distribuição do referencial monetário internamente dentro de um ministério ou definir o que é mais ou menos prioritário. Resumindo, ninguém é responsável. Cada um por si. Aí aqui tem a foto da falésia, ó, e tem um esquema aqui, ó. Aqui tem um bloco espiritual caindo, né, como se fosse um bloco caindo, e aí a gente tem um tombamento de bloco aqui, ó, fratura acontecendo,
falésia, área com risco de tombamento. E pessoas aqui embaixo, pô. Pessoas aqui embaixo. Foto citada em diagnóstico de risco de desmoronamento das falésias de Pipa, feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Universidade Federal só tem balbúrdia, pô. Fechem as universidades públicas. Faltam obras e prevenção. Segundo José Guilherme Schutzer, consultor da Diretoria de Trabalho Técnico, Social e Ambiental da Diagonal, uma empresa de consultoria de gestão socioambiental, o país tem se acostumado a assistir tragédias pelas chuvas sem uma reação à altura. Eu não vou me acostumar com isso, e o que eu tô fazendo aqui é tentar alertar vocês. Não sei se tem gente que vai assistir esse vídeo, não sei, mas é o que eu posso fazer. Eu tô aqui dentro do meu quarto, fazendo um vídeo mostrando pra vocês que final do verão de 2023 vai ter mais morte, pô. Vai ter mais morte. Não é que eu queira, é ciência. Vai ter. Abre aspas. No clima brasileiro, especialmente na região da costa, acabamos de ver, vocês já estão ligados, sabemos que vão vir as grandes tempestades. E elas são cada vez mais comuns. Se antes eram mais espaçadas, agora estão mais concentradas. Aquecimento global. Essa torrencialidade causa efeitos danosos. Diz ele, que é professor de urbanismo e desenho de paisagem da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Abre aspas. A gente só não sabe dizer onde e quando, mas sabe que as tempestades vão ocorrer. É um pouco de tragédia anunciada que a gente vem vivendo. Um pouco! Guilherme Schutzer. Muito, pô. Ele avalia que as enxurradas preocupam por poderem causar enchentes nos fundos dos vales e deslizamento das encostas. Abre aspas. Obras de drenagem preventiva seriam fundamentais. Mas se você não faz um acompanhamento antes da chuva, não consegue. Tem de preparar o terreno nos meses sem chuva, montando e ao mesmo tempo fazendo um trabalho de educação ambiental. Para que situações como essa aqui não aconteçam ou aconteçam cada vez menos, a gente precisa de força política fazendo obra e educação ambiental nas escolas. Entendeu? Schutzer explica ainda que existem fatores cotidianos que podem adicionar fatores de risco, como a falta de drenagem na encosta. Abre aspas. Uma enxurrada vai descendo as ladeiras, as vielas, e a água vai encontrando caminhos. Se você não controla o caminho, ela vai se infiltrando, causando erosão e um risco aumentado. Diz, citando que nem sempre são necessárias obras muito caras. Você pode construir calhas, uma escada hidráulica, uma canaleta direcionando essa água, lombadas para a água não empoçar. São obras mais baratas e simples do que um muro de arrimo, por exemplo, e que tem bom impacto, mas nem isso acontece. Bom, lemos a reportagem e entendemos que tragédia anunciada, né? Deixa eu voltar aqui para o centro. Cadê, cara? Deixa eu voltar aqui com a minha logo maravilhosa, com o meu background maravilhoso. E é isso. Vimos que o clima da costa é um clima chuvoso, principalmente no verão. Vimos que o orçamento para a obra de contenção de encosta vem diminuindo exponencialmente. E vimos que tem coisa fácil para ser feita para diminuir essas tragédias. Só que elas não são feitas. A gente não conversa sobre isso. A gente não vai atrás dos governantes para que eles tomem atitudes para que pessoas não morram. Sabe por quê? Porque quem geralmente morre é pobre, preto e favelado. E aí, ó. Muito obrigado, governo Bolsonaro. O genocídio transcende a pandemia. Porque isso pra mim é genocídio, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima.